Bem, pessoal, vamos de Lunk, o gás da Terra Classic, que na minha leitura descaracterizou aquela suposta onda 2 que a gente estava desenhando. Na minha leitura, ela vai repetir esse padrão aqui de longa acumulação triangular para depois redundar numa explosão. Como a gente promoveu aqui uma longa acumulação triangular que redundou nessa explosão, agora é bem provável que a gente repita a mesma movimentação, isso aqui redunde numa longa movimentação triangular para eventualmente redundar numa nova explosão. Porque eu não estou vendo muita força nesses pumpzinhos. Ela mal consegue superar a nuvem agora. E a própria nuvem vai representar uma poderosíssima resistência. E enfim, é bem provável que os fundos se mantenham de alguma maneira ascendente, os topos descendentes, desenhando uma grande cunha. E aí sim, lá no final dessa cunha, a gente poder ver se ela tem condições de explodir. Rolou muito zum essa semana sobre a possibilidade de um eventual repeg da stablecoin falida, o STC, através de um mecanismo orquestrado pela comunidade dos holders de Terra Classic, os Lunatics. O desenvolvedor que propôs isso, o Tobias Anderson, ele propôs a criação de uma série de mecanismos que poderiam redundar nesse repeg, mas ele não explicou exatamente como isso poderia acontecer. Ele sugeriu um sistema de staking e bloqueio de Lunk, a criação de mecanismos de troca parcial e piscinas particionadas que poderiam ser tributadas para diminuir eventualmente o supply de USTC. Mas o fato, gente, é que hoje a stablecoin 100% algorítmica da Luna original que falhou, ela tem um circulation supply bizarro de 9,81 bilhões, que para promover o repeg teria que haver uma injeção de mais de 9 bilhões de dólares dentro dessa stablecoin. E eu considero isso, nesse momento, improvável. O market cap tá em 539 milhões de dólares, justamente porque ela está totalmente despegada do 1 para 1. Então, isso aqui, para voltar a valer $1, seria necessário mais de 9 bilhões de dólares é, é, externos, né, aportando nessa stablecoin que já falhou uma vez. O outro empecilho fático para isso é que esse Anderson, que propôs esse mecanismo, ele não explicou exatamente de onde viria todos esses recursos, já que o próprio market cap da Lunk está muito abaixo desse patamar de 9 bi. Para poder promover um suposto repeg, o market da Lunk está em 1,7 bi, ou seja, seria completamente desproporcional uma tentativa de promover um repeg de 1 para 1 em relação a uma stablecoin que tem 9,8 bilhões em circulação e repegar no 1 para 1, ancorada, vamos colocar assim, numa altcoin que tem um market cap de 1,7 bi, sabendo que boa parte desse market cap está concentrado também em algumas carteiras que tem muita Lunk e que provavelmente despejariam se a Lunk perdesse um ou dois zeros aqui muito antes de se aproximar dali de 9 bi. Ou seja, bastaria aqui dobrar ou triplicar que haveria naturalmente um despejo, já que tem uma alta concentração em poucos wallets. Com o tempo, poderia ser factível todas essas sugestões, mas a curto prazo, essa meta de repegar o 1 para 1 provavelmente está fora de alcance. Está até escrito aqui nessa reportagem da Crypto Briefing, dando conta de que essa proposta, na verdade, parece confundir os reais objetivos dessa DAO em que se transformou a Lunk, a Terra Classic. Isso só confunde os investidores. Na verdade, como uma DAO, como uma organização autônoma descentralizada, os destinos da Terra Classic, cujo gás é a Lunk, devem ser definidos pela comunidade. Na minha leitura, a gente está promovendo aqui uma ampla acumulação triangular. O ativo deve ficar pipocando entre esse patamar de
35, 36 mil, voltando para beijar aqui a base do triângulo em 20 em alguma coisa, 25, 22 talvez, na mínima, aí perdendo amplitude movimentacional e de repente promovendo um repeteco dessas movimentações anteriores. Daqui a pouco eu volto com BTC no fim de tarde. Vou ver se dá tempo para fazer XTZ. Eu quero fazer Tomo também. Tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.